Olá, voltemos com a nossa aula de matemática, ainda com a nossa potência, não é isso? Vamos dar continuidade à nossa aula de potência, vamos concluir hoje, tá? Ok, vamos ver o que nós temos aqui para hoje. Agora nós vamos falar da potência de um número real com expoente inteiro, tá? Agora nós vamos trabalhar com potência com expoente inteiro. Por que vamos trabalhar tanto assim dentro dessa potência? Vamos trabalhar com exercício, a gente vai trabalhar com as propriedades e mais exemplo, tá? Então vamos nós. Olha aí, potência de um número real com expoente inteiro. Observe, nós temos 3 exemplos aqui dessa potência com expoente inteiro. O expoente inteiro porque ele pode ser tanto positivo como negativo, ok? Aqui a gente não viu na aula passada um expoente negativo. Olha como é que a gente procede aqui, ó. Eu tenho 3 elevado a menos 1. Olha o que acontece, eu tenho 1 no numerador e o 3 elevado a 1 embaixo, mas só que agora já positivo. O que acontece? Agora eu já tenho 1 terço elevado ao expoente 1, que é igual a 1 terço, porque a gente viu na aula anterior que todo número elevado ao expoente 1 é ele próprio. Olha, vamos para cá, vamos entender essa parte aqui. Olha. O que você vai fazer? Você não pode calcular potência com expoente inteiro negativo. Você primeiro tem que transformar para um expoente positivo, depois é que calcula. Você nunca vai calcular, tá? Chegar e calcular logo. Você primeiro transforma ela para uma potência com expoente inteiro positivo. Olha o processo. Como é que faz, professor? Olha, observe, eu tenho um 3. Esse número 3 é inteiro, que é a base. Mas observe, todo número, ele, quando não tem expoente, vale 1, não é isso? Falei na aula anterior. E quando não tem denominador, também vale 1. Quer dizer que todo número admite como denominador o número 1. Então o que nós vamos fazer? É só inverter. Para você calcular, transformar uma potência negativa numa positiva, você tem que inverter. Fazer o inverso desse número. Então quem é o inverso de 3? É 1 terço. Faz de conta que o denominador é 1, ó. Faz de conta, não é 1 mesmo. Aí você faz a inversão. Ele fica no numerador 1 e esse 3 elevado a 1 fica embaixo. Quando você faz isso, você já mudou o sinal dele, ó. Já fica 3 elevado ao expoente positivo. E aí o que você vai, para continuar? Você coloca o parêntese, esse 1 já passa aqui servindo tanto para o 1 como para o 3. Porque o expoente 1, na verdade, não vai mudar o resultado de 1 aqui, ó, desse 1. Não vai alterar em nada. Então fica 1 terço elevado a 1. Aí você pode calcular agora. Como o expoente é 1, repete a base uma vez. Olha aqui novamente, ó. O denominador do 4 é 1, tu faz a inversão. Quem é numerador passa a ser denominador. Quem é denominador passa a ser numerador. Tá? Como aqui tem 1, ele vai ser numerador e esse 4 elevado a 1 fica no denominador. Só já com a mudança. O sinal menos já passou a ser positivo. Essa mudança é justamente para tirar esse sinal negativo. Porque a gente não calcula a potência com sinal negativo. Com expoente negativo, aliás. E agora você vai fazer um quarto e esse 1 vai servir tanto para o 1 como para o 4. E aí você calcula, né? Aí a gente cai naquele conceito. Qualquer base elevada ao expoente 1 é igual a ela mesma. Então, qualquer número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Observe que agora, em vez de... Eu tirei 1, botei 2, ó, no expoente, menos 2. O processo não muda, você vai fazer a inversão. O denominador do 5 elevado ao expoente negativo 2 é 1. Então, faz a inversão. Ó. O 1 passa a ser numerador e 5 elevado a menos 2 fica no denominador, com a mudança já do sinal. E aí, esse 2 passa para cá. Ó. Sempre esse modelo. E aqui você sabe que agora vai repetir 2 vezes, não é isso? Você vai calcular, agora já pode calcular. Você já pode calcular porque o expoente agora já se tornou um expoente positivo. O expoente é 2, então a base repete 2 vezes. Aqui a gente já colocou o resultado. O 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, que vai dar 1. O 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Ó. Nunca vou fazer 5 vezes 2, 10. Não façam isso, por favor, não comete esse erro. Vamos passar para frente. Olha aí, de modo geral, para todo número real A, com A diferente de 0, temos A elevado a menos N, que é igual. Toda vez que você tiver um número
inteiro elevado a um expoente negativo, é só você escrever o inverso dele, ó, e coloca o expoente já positivo lá em cima. É só inverter. Ó. Isso aqui o denominador aqui é 1. Ele passa para ser numerador e o A denominador. E esse N já vem para cá, o positivo. É justamente essa parte bem aqui já, ó. Cadê? Na anterior. É justamente esse aqui. Mas eu queria voltar ao slide anterior. Mas não há necessidade disso, não. Então basta fazer o inverso. Não esqueça. Quando você vê um número sem denominador, o denominador dele é 1. Tá? É só fazer a inversão. Aí quando ele já tem uma fração normal, com numerador e denominador, é só inverter. Não muda o conceito. Olha aí, ó. Lembrando que o sinal faz parte da base. Então, eu tenho menos 2 elevado a menos 4. Ó. Aqui o denominador é 1, então tu já vai inverter, ó. Que é 1 sobre 2, o sinal negativo. E aí esse 4 já vem para cá positivo. E agora é só repetir quantas vezes? Você vai repetir essa base menos 1 meio 4 vezes. Aí multiplica uma vez 1 dá 1, uma vez 1 dá 1, uma vez 1 dá 1. Não vai mudar, dá 1. O 2 também repete 4 vezes. Repete a fração. Já passamos por isso na aula anterior. Lá de expoente natural. O expoente indica quantas vezes a base é repetida. Aqui nós estamos fazendo direto. Então, 2 ao quadrado, a quarta potência, aliás, vai dar 16. Você não vamos fazer isso, por favor. Fazer assim, ó. 2 vezes 4, 8. Não existe isso. O expoente indica quantas vezes a base é repetida. É melhor repetir e depois multiplica. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu já tenho uma fração. Agora eu já tenho uma fração. O denominador do 4 já é o 7. Ó. Já está completa a fração aqui. Então tu vai... Eita, ó. Aconteceu um erro bem aqui, ó. Um erro de digitação. Bem aqui, ó. Aqui tu vai inverter, ó. O 7 fica aqui e o 4 fica embaixo. Aí é elevado a 3. Esse 7 é repetido 3 vezes. Olha, vai inverter o 4 no denominador e o 7 em cima. Aí o 3 já fica positivo. Aí você vai repetir esse 7 quarto 3 vezes. O 7 no numerador e o 4 embaixo. Aqui foi um erro de digitação e grande, ó. Eu não sei o que deu aqui. Que eu digitei errado. Mas o 7 3 vezes, quando tu repetir o 7 3 vezes, vai dar 343. E o 4, 3 vezes, dá 64. Tá? Essa fração aqui ela não existe. Vai existir aqui 7 sobre 4. Negativo ainda. Muito bem. Vamos para frente. Perdão aí pelo erro, né? Vamos fazer exercício, né? Determinar o valor da expressão. 3 elevado a menos 1, mais 2 elevado a menos 2, menos 4 elevado a menos 1. Repetir, tá? Você repete para poder ir substituindo. Ó. Vamos transformar na fração. Lembrando que isso aqui tu vai escrever o inverso. Vai ficar, aqui o denominador dela é 1, então fica 1 sobre 3. 1 sobre 3, aí 1 já fica, esse 1 aqui já fica positivo em cima. Então o que eu fiz? Eu já calculei, porque todo número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo, então fica 1/3. Eu não coloquei mais o expoente 1 porque todo número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo, então é 1/3. E aqui tu vai fazer a inversão também, ó. Tá 2 elevado como o expoente é negativo, o denominador que é 1 passa a ser numerador, e esse 2 é o denominador e traz o 2 para cá. Menos, aqui também tu vai inverter o 1 e o 4 embaixo, aí o expoente 1, ó. Eu nem coloquei mais 1 porque nós já sabemos que todo número elevado a 1 é ele mesmo. O que nós vamos fazer agora é só calcular essa parte bem aqui, ó. Eita, rapaz, na hora de digitar, deu errado, ó. Ah, não, tá certo. Ó, 1/3 mais... E agora tu vai calcular. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. E aqui tu vai fazer o jogo de sinal. Menos com menos. Mais, ó. Menos com menos, mais. Aí repete 1/4. Olha o que acontece. Agora nós temos a adição de fração, ó. 3 parcelas. Denominadores diferentes. Mas esses dois aqui são denominadores iguais. Então, o que nós vamos fazer para facilitar? Vamos reduzir mais. Então, você repete 1/3. Como esses dois têm denominadores iguais, você vai repetir o denominador 4. E soma. 1 mais 1, 2. Tá? Porque quando você adiciona a fração, tem que ter muito cuidado. Se os denominadores são iguais, você vai só repetir o denominador e somar o numerador.
Agora, quando os denominadores são diferentes, você tem que transformar num denominador comum. Fazer aquela partezinha de MMC, entendeu? Fazer aquela fatoraçãozinha todinha. Aí nós temos agora, ó. Agora eu tenho 3 e 4. Eu tenho 1/3 mais 2/4. O denominador 3 e 4. Os denominadores são números primos entre si, né? Então, mas você pode, quando eles são primos e o outro não, basta multiplicar. O 3 vezes 4, 12. Mas você pode fazer pela fatoração, ó. Pegar o 3 e 4, fazer a decomposição e encontrar o menor múltiplo comum dos dois. Você vai encontrar sempre o 12. Aí o que você vai fazer? Quando você encontrar o denominador comum que vai servir para as duas frações, aí você vai dividir esse denominador comum pelo denominador da fração equivalente. Então você vai dividir 12 dividido para 3, que dá 4, aí multiplica 4 vezes 1. Ó. De novo, 12 dividido para 3, que dá 4, 4 vezes 1. Divide e multiplica. 4 vezes 1, 4. Aí, mais. Você vai dividir o 12 para 4 agora, que vai dar 3. Aí 3 vezes 2, 6. Divide e multiplica. Muita atenção quando os denominadores são diferentes numa adição e subtração. Tá? Essa regra é tanto para adição e subtração. Agora você repete o denominador 12 e vai somar. 4 mais 6, 10. Agora você vai procurar um número que divide os dois ao mesmo tempo. Você vai simplificar. Você vai escrever essa fração na forma irredutível, aquela que você não pode mais reduzir. Então, caça o número que divide os dois. Ó. O 2 divide todos os dois. O 2 divide o 10 e divide o 12. Chamamos de simplificação, né? 10 dividido para 2 dá 5. 12 dividido para 2 dá 6. Aí, pronto, fechou. Aqui é o resultado dessa expressão. 5, 6. Não tem mais como reduzir. Segundo, para A diferente de zero e X diferente de zero, escreva a expressão. Você vai escrever, vai desenvolver isso aqui, né? Observe que nós temos aqui o expoente negativo, ó, dentro do parente e fora também, menos 1. Vamos repetir aqui, ó. O que nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar aqui, ó. Essa parte bem aqui, porque está negativo o expoente. Então, vamos repetir aqui o parêntese. Tá? Pode até repetir logo menos 1. A gente vai trabalhar dentro do parêntese. Vamos transformar esse número. Repete 2A a terceira vezes. Nós sabemos que isso aqui tudo é pontinho de vez entre os números e letra. Como aqui está negativo, ó, passa a inverter. Ó. Esse 1, que é o denominador, passa para ser numerador. E o x passa a ser denominador. Seria outro parênteses aqui, né? O expoente 1. Mas aí a gente já sabe que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, é 1 sobre x. E agora, repete, parêntese. Você vai multiplicar 2A ao cubo vezes 1. Está multiplicando um número por 1, vai dar ele mesmo. 2 ao cubo vezes 1 dá 2 ao cubo. Repete o x. Agora, tu tem uma potência reduzida aqui elevada ao expoente 1. Aliás, tem uma fração que nós reduzimos aqui, vamos elevar ao expoente menos 1. Como é que é a regra quando o expoente é negativo? Não é escrever o inverso? Para esse sinal ficar positivo? Então, se está negativo, vai escrever o inverso. Ó. O inverso é quem é numerador, quem é denominador passa a ser numerador. Quem é denominador passa a ser melhor. Vamos lá. Escrever o inverso é tu inverter a fração. Quem é numerador passa a ser denominador. Quem é denominador passa a ser numerador. Aí seria o parente e o número 1 positivo fora. Aqui a gente já fez direto. Se ele vai ser elevado a 1 positivo, então o resultado é ele mesmo. Olha aí, o resultado é isso aí. Vamos passar para frente. Vamos para as propriedades, né? A potência com o expoente inteiro. As propriedades são as mesmas, tá? Só que aqui a gente trabalha com o expoente negativo, positivo, negativo. Mas a regra é a mesma propriedade. Olha aí. Primeira propriedade, multiplicação de potência de mesma base. Como nós já vimos com o expoente natural, aqui nós não vamos ter mais dificuldade, né? Olha aí, ó. Mesmo procedimento, A elevado a n vezes A elevado a n, conserva-se a base e soma os expoentes. Olha aqui, ó. Eu tenho um exemplo. Eu tenho 5 ao quadrado que multiplica 5 elevado a menos 6. Aqui é um produto de potência ou multiplicação de potência em mesma base. O que diz? Mantém, conserva a base e soma os expoentes. Então vamos fazer. Aqui, muito cuidado. Porque aqui você precisa colocar o sinalzinho. Não dá para fazer direto. Pode até fazer, mas a gente pode correr o risco de errar. Então vamos pegar 2 mais... Como o sinal aqui tem o número é negativo, coloca dentro do parênteses, ó. Menos 6 dentro do parênteses. Repete a base. E aqui tu vai repetir o 2 e vai eliminar esse parênteses. Mais com menos? Menos. Aí repete o 6. E agora sim, agora tu vai fechar o resultado.
repete o 5. 2 menos 6 vai dar menos 4. Conserva o sinal do 6. Quando você subtrai números inteiros, você vai colocar o sinal daquele número que tem um módulo maior. Então, o 6 menos 6 tem um módulo maior do que 2. Tá? O módulo de menos 6 é 6, então ele é um número maior, o módulo dele é maior do que 2. Então, você subtrai. Pode até fazer voltando, viu? Você pode fazer 6 menos 2, você dá 4. Aí no final tu coloca o sinal do 6, do que tem um módulo maior. No segundo exemplo, nós temos 10 elevado a menos 3, que multiplica 10 elevado a menos 2. Observe que agora nos dois expoentes são negativos. Aí você, olha, já que nós estamos trabalhando com propriedade, vão cair naquela questão de querer inverter o número, não. Quando você vai resolver, calcular as potências, que tu vai inverter. Aqui não, nós vamos aplicar a propriedade. Aplicar as propriedades é você trabalhar com expoente. Então você vai repetir a base, vai colocar o menos 3, sinalzinho de mais, que é soma. Que na multiplicação é soma de expoente. Aí menos 2, ó, dentro do parênteses. Sempre dentro do parênteses, não pode ficar dois sinais juntos. Quando você perceber que tem dois sinais juntos, você tem que apagar aquilo ali e colocar um parênteses, separando dois sinais. Ó. Aí agora você repete o 10, repete o menos 3, vai eliminar esse parênteses. Mais com menos? Menos 2. E agora tu tem 10, repete o 10. Como os sinais são iguais, ó, sinais iguais você soma e mantém o sinal deles. Sinais iguais você soma. Se for todos positivos, você vai somar. Se os dois são negativos, você vai somar. 3 mais 2, 5. Como o 2 tem o mesmo sinal, repete o sinal negativo. Porque está somando duas contas negativas, não pode dar positivo. Olha aqui, ó, com 2 elevado a n, que multiplica 2 elevado a 3. É muito simples, tem que somar os expoentes. Ó. Então fica 2n mais 3, sendo n um número inteiro. Entendido essa primeira propriedade, ok? A regra é a mesma, é a soma de expoentes. A questão agora é que tem sinal negativo envolvendo no meio. Tá? Vamos ver a segunda propriedade. A segunda propriedade continua divisão de potência de mesma base. Pode ser também chamada de quociente de potência de mesma base. A regra é a mesma, a nomenclatura é a mesma. Mantém-se a base e subtrai os expoentes. Pode vir em forma de fração. Mantém uma base e subtrai os expoentes. Toda fração é uma divisão, não esqueça disso. Toda fração é uma divisão. Exemplo, 6 elevado a quarta potência dividido por 6 elevado a 7. Normal, que não teve sinal, mas observe que o sinal vai dar negativo o número do expoente. Olha aí, como é uma divisão, tem que subtrair 4 menos 7. Olha aí, 4 menos 7 é menos 3. Por quê? Tu conserva o sinal do que tem um modo maior. E o que tem um modo maior é o menos 7. Pode fazer voltando. 7 tira 4, 3. Sinal do 7. Olha aí. 10 elevado ao cubo dividido por 10 elevado a menos 2. Como é divisão, você coloca o 3, sinalzinho da regra, que é negativo. Aí dentro do parênteses menos 2, ó. Dentro do parêntese. Aqui tu vai fazer o jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais. Repete o 3, é isso, aí menos com menos dá mais. Agora tu tem 10, repete, e 3 mais 2, 5. Muito bem. Olha aqui, uma forma de fração. Forma de fração, olha aí, ó. Pode fazer isso aqui, ó. Você vai, a base é a mesma, repete uma base, aí repete o menos 5. O sinal de menos, que é esse aqui, que é o da operação, que é da regra, e o menos 7 dentro do parêntese. Repete o 2. Repete o menos 5, esse sinal daqui não pode ser feito com esses outros não, faz repetir. Aqui tu vai fazer, ó, menos com menos, que vai dar o quê? Mais. Coloca o 7. Aí tu tem menos, repete a base, aí tu tem menos 5 mais 7, que vai dar 2. Tu tem menos 5 mais 7 dá 2, sinal diferente subtrai. Toda vez que os sinais são diferentes, tem que subtrair e manter o sinal do que tem um modo maior. Pode fazer 7 menos 5, dá 2, pode fazer assim. Repete o sinal do 7. Ó, o sinal é do 7, porque o 7 é maior. Então tem um modo maior. Vamos para a terceira propriedade. Potência de uma potência, ó, mesminho, o mesmo procedimento, ó, mantém a base e multiplica os expoentes. Olha aí, ó, a diferença é que vem sinais negativos. Então repete a base e tu vai multiplicar 3 vezes menos 2, ó, dentro do parênteses menos 2. Observe que não pode ficar sem parênteses, porque teria o sinal de vezes e de menos, 2 sinais de operações aí. As operações, não pode. Então tem que colocar um parênteses no número que tem o sinal.
Aí você vai fazer, repete o 10 e faz 3 vezes menos 2. Aqui não elimina parênteses, faz multiplicar logo. 3 vezes menos 2, menos 6. Quando você multiplica dois números que tem sinal diferente, vai dar sempre negativo. Ao 5, repete o 5, repete o menos 1, vezes, aí o menos 3 dentro do parênteses. Aí você vai multiplicar, você está multiplicando dois números que têm sinais iguais. Toda vez que você multiplica dois números com o mesmo sinal, vai dar positivo o resultado. Menos 1 vezes menos 3, ó, menos com menos mais. 1 vezes 3, 3. Não precisa, quando for positivo, não precisa colocar o sinal mais, só coloca quando é negativo. Ok? 10, aí tu tem x que multiplica 5. Ó. X vezes 5 é 5x. Tanto faz vir um 5 primeiro como x depois. Tudo vai dar 5x. Então aí nós encerramos a terceira propriedade. Vamos para a quarta propriedade. Potência de um produto ou potência de um quociente. É a mesma propriedade, né? Olha, o mesmo procedimento. Base diferente elevada a n. Cada fator está elevado a n. Aqui são termos diferentes elevado a n, da divisão, não é isso? A elevado a n dividido por b elevado a n. O mesmo processo vai ser feito aqui. 2 elevado a menos 4 e 5 elevado a menos 4. Tá? Não podemos somar os expoentes, mesmo sendo uma multiplicação, mas não podemos somar porque as bases são diferentes. Ó. Divisão, 7 elevado a menos 3, dividido por 2 elevado a menos 3. Ó. Pode acontecer aqui dentro do parênteses, pode acontecer expoente aqui? Pode. O caso anterior que a gente colocou lá de números naturais, que veio expoente aqui dentro. Pode sim. Você vai colocar dentro do parênteses a base com o expoente e coloca o menos 2 fora. E depois aplica a potência de uma potência. Ó, 10 e aqui é x. Aí tu pega 10 elevado a menos 2 e x elevado a menos 2. Aqui tu tem x e 5, tu pega x elevado a menos 1 dividido por 5 elevado a menos 1. Então, fim da apresentação, não é isso? Chegamos ao final de mais uma aula. Concluímos a aula de potência, não é isso? Vamos fazer a atividade, depois a gente quer esse retorno para a gente verificar como é que está a aprendizagem de vocês, ok? Obrigado e bom exercício.